Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Imagina a seguinte situação, você tem muita vontade de estudar, mas assim, muita mesmo, só que você não pode. E você não pode porque você é mulher. A gente sabe que essa foi a realidade de muitas mulheres, mas nos últimos anos isso tem mudado. Antes tarde do que mais tarde, né? Um livro, uma caneta, um professor e uma criança podem mudar o mundo. Essa frase foi dita pela Malala, a ativista paquistanesa. A Malala é uma ativista pelo direito das mulheres à educação e em 2012 ela sobreviveu a um ataque do Talibã, um grupo fundamentalista islâmico, quando ela voltava da escola em um ônibus junto com outras meninas. Em 2008, um tempo antes, o líder do Talibã tinha exigido que todas as escolas paquistanesas interrompessem as aulas para as meninas. A Malala sabia do poder da educação e também entendia que era um direito dela e de todas as mulheres terem acesso à escola. Em 2014, com apenas 17 anos, ela se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. E hoje, ela é formada em Filosofia, Economia e Política pela Universidade de Oxford, uma das melhores do mundo. Quando a gente fala em mudar o mundo, não necessariamente a gente está falando de mudar o mundo inteiro. Às vezes, mudar o mundo significa mudar o seu mundo inteiro, o seu universo particular. E isso, consequentemente, também muda a história de quem vem depois de você e quem está ao seu entorno. Eu queria estudar, só queria estudar. Minha vida começou aos 27 anos, posso dizer. Porque até então era só amargura, era só tristeza. Vale a pena viver a sua verdade. Não, gente, essa não é a voz traduzida da Malala, mas da nossa entrevistada do episódio de hoje, a Rosana, que enfrentou o pai para poder realizar o sonho de estudar. Mas eu queria muito, viu, que a Rosana se encontrasse com a Malala, ia ser bonito. Tá preparado para mudar a realidade, pelo menos, dessa sua pia cheia de louça enquanto ouve essa história? Mas antes de começar, a gente tem um recadinho. Nós aqui somos os maiores defensores do poder transformador das histórias. Quando a gente se conecta com outras histórias que vão além da nossa realidade, isso faz com que descobrimos coisas novas sobre nós mesmos e passamos a entender melhor o universo do outro também. Por isso, a gente segue aqui firme e forte, espalhando histórias que precisam chegar longe. A gente sempre fica se perguntando se a gente está conseguindo substituir aquele olhar exclusivo para o nosso umbigo para se conectar com o outro. E acho que na rotina tem várias formas de fazer isso. Com podcasts, com vídeo de uma galera lavando louça na internet, nas conversas do dia a dia com amigos, ou aquela pessoa que você nunca viu, mas que cruza seu caminho. Tem também a possibilidade de mudar o seu olhar através dos livros. Aí você vai me perguntar, mas Alexandre, por acaso tem um jeito de lavar louça e ler um livro ao mesmo tempo? Pasmem, gente, tem, achei! Como entusiasta de boas histórias, eu queria te apresentar a Audible, um serviço para você ouvir seus audiolivros com ótimas narrações até enquanto tá lavando louça. Assinando, você tem acesso a mais de 100 mil audiolivros. Pensa quanta história tem para você conhecer. Através do site audible.com.br, você tem 30 dias grátis para testar o serviço ou 3 meses se já for membro à Amazon Prime. Lá você baixa seus audiolivros para ouvir quando e onde quiser, mesmo quando acaba seu pacote de internet. Acontece com todo mundo. Bom, tá aí mais um jeitinho para você se conectar com boas histórias. Inclusive, eu comecei a ouvir recentemente A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que eu acho que tem muita ligação com a história da Rosana que vocês vão ouvir. A autora desse livro, ela diz que quando a gente foge das emoções como medo, mágoa e decepção, a gente também se fecha para o amor, a aceitação e a criatividade. O audiolivro da Brené Brown toca em feridas delicadas e provoca a gente nos desafiando a mudar a maneira como vivemos e nos relacionamos. Então aproveita para garantir seu mês grátis, bota para ouvir A Coragem de Ser Imperfeito enquanto você lava a louça, tá? Não foge. E aí depois a gente pode trocar figurinhas sobre o que aprendemos neste audiolivro. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
A Rosana vivia com a família em um sítio ocupado pelo seu pai, no interior de São Paulo. O pai da Rosana é aquele tipo de homem bem turrão, sabe? Cheio de crenças que não cabem mais na sociedade atual. Quando eu digo atual, é de, 40, 50 anos atrás, tá? Por exemplo, ele acreditava que os filhos foram feitos para ajudar na roça. A gente nasceu para trabalhar na roça, né? Meu pai deixava muito claro, os filhos dele estavam ali para ser empregado, que é uma geração, acho que anterior a dele, talvez do bisavô dele, né? Ele era mais antigo ainda, que era aquela coisa, não tinha aquele afeto por filho, não, o filho veio para trabalhar, para ser útil. Então, e eu nasci totalmente fora da casinha, né? Eu nasci... já contestava meu pai, desde pequeno olhava e falava, mas por que ele está falando isso? Isso está errado, né? E daí, quando minha irmã tinha 10 anos e meu irmão tinha 9, minha mãe achou por bem alfabetizá-los, né? As escolas eram distantes, porque era área rural, mas tinha a possibilidade de enviar os filhos para a escola, mas tinha um trabalho, o trabalho de você levar o filho de manhã, às vezes de cavalo, de carroça, ou acompanhar a criança a pé e depois ir buscar, e meu pai simplesmente não queria ter esse trabalho. Então, meus filhos ficam aqui em casa, muito mais fácil para mim. Era uma coisa bem simples assim. As filhas mulheres, além de ajudarem em casa, também não deveriam estudar. Na cabeça dele, a escola serviria apenas para elas engravidarem do primeiro que vissem pela frente. E eu e minha irmã, que éramos mulheres, nós ouvíamos o seguinte: não vou colocar minha filha para estudar, vocês vão lá só para namorar, e vocês vão crescer, vão casar com o primeiro vagabundo que encontrar na frente, então que adianta estudar? Era isso que eu ouvi, né? Eu e minha irmã ouvíamos. E meu irmão, chegou uma época que ele até sugeriu que meu irmão queria estudar, mas meu irmão não tinha essa aptidão para estudar, olha que ironia, né? Mas ele era homem e tinha privilégios. Eu aprendi a ler com 5 anos, enfim, comecei a querer estudar, só que meu pai falava, não, você não vai estudar, você vai pra escola pra namorar, pra se engraçar com algum homem, fica aqui e trabalha. Só que eu não trabalhava, eu não queria trabalhar, eu queria ler, eu queria escrever. Eu lembro que eu escrevia histórias, escrevia poesias e mais poesias num papel de pão. A gente não tinha caderno, meu pai não comprava caderno, ele não queria gastar o dinheiro dele com isso, entendeu? E a gente pegava papel de pão assim, e escrevia, eu tenho alguns recortes até hoje, assim, escrevia histórias, enfim, mas era muito sofrimento. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho, acho que essa é quase uma convicção aqui, que os filhos vêm pro mundo para contrariar os pais, para quebrar essa ideia de sonho que os pais têm para eles. E a Rosana queria muito ir para a escola, ao contrário do que o pai dela queria para a vida dela. E além de tudo, ela tinha muita facilidade. Ela aprendeu a ler aos 5 anos, por exemplo, apenas observando a mãe dar aula para os irmãos mais velhos, os irmãos homens. O pai bem que tentou. Chegou até a dizer que ela estava louca e que deveria ser internada em um hospício. Mas aos 15 anos, ninguém mais era capaz de segurar a Rosana em casa. Ela mesma foi para a escola se matricular. Eu queria estudar. Aí um dia eu cheguei, chamei o meu pai, tava só eu e ele em casa, eu falei, pai, por favor, me deixa estudar, pelo amor de Deus, eu preciso estudar. Eu prometo que eu vou pra escola, eu não vou me engraçar com menino nenhum, não vou fazer nada, eu só vou estudar. Aí ele levantou assim, falou, você tá louca? Aí saiu e encontrou minha mãe e falou, a Rosana tá louca, vai ter que internar ela no Juqueri, que era o hospício, né, da época, assim, que eles falavam. Isso me magoou muito, por muito tempo, assim. E até com 15 anos eu fui de novo, interpelei ele e falei, pai, eu vou estudar. Aí tinha uma escola mais próxima de casa naquela época. Tinham construído uma escola mais próxima, que é a João Arruda. E daí eu falei, eu vou até a escola, vou me matricular e vou estudar. Aí eu fui até a escola, falei, olha, eu quero estudar. E meu pai daí não impediu mais, assim. Aí eu fui com 15 anos, aí eu fiz um testinho lá, era um testinho, tipo, hoje tem um outro, né, Seja, eu acho que chama atualmente, né, quando a pessoa quer, assim. Aí eu fiz esse testinho, passei, era uma provinha de matemática, outra de português, passei e comecei daí a estudar na 5ª série. E aí tinha um professor de história, assim, muito legal, assim, aí me apaixonei, né, pelo ensino ainda, por história. Aí ele fazia 2 perguntas na prova e entregava 4 folhas para ele, assim.
Fiquei encantada, comecei a me interessar por política daí, né? Eu sempre me interessei, né? Meu pai na época ouvia, ficava ouvindo Jovem Pan, que falava do Tancredo Neves e não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre me interessei por política, assim, eu sempre fui muito, muito, muito fora da casinha, assim. E daí, depois com 16 anos, eu peguei e vim pra cidade. Cheguei e falei, pai, eu tô indo pra cidade, arrumei um lugar pra eu ficar aqui, uma pensão, um dinheirinho que eu tinha. Eu saí sem dinheiro nenhum, ele não me deu dinheiro nenhum, sei lá, acho que hoje em dia, acho que eu saí com R$300 no bolso. E quanto mais a Rosana estudava, mais ela pegava gosto pela educação. Sabe aquela pessoa que quer saber tudo sobre tudo? Era a Rosana. E para isso ela enfrentou mais uma vez o pai e foi embora de casa para morar na cidade. Só queria estudar, eu só pensava em estudar. Eu queria vir para a cidade, não pela cidade em si, mas eu queria estudar. Eu só pensava em estudar. E daí uma professora que tinha lá falou, nossa, Rosana, vai lá, você tem a possibilidade de lá você trabalhar, você ter... Eu queria ter minha independência, trabalhar, ter meu dinheiro para, né, não ser tão dependente do meu pai, não escutar tantas ofensas e tal, né, que ele era muito de ofender, de magoar a gente, assim. Então eu queria trabalhar. Aí eu vim para a cidade e comecei a trabalhar de doméstica, que era o meu único emprego possível, porque eu precisava de um emprego onde eu morasse, né? Que eu não tinha onde morar. Não adiantava um emprego numa loja, que depois no final do dia eu ia ter que pagar uma pensão. E eu fui trabalhar de doméstica, trabalhei durante 5 anos. Eu lembro que eu trabalhei com uma senhora e daí era só eu e ela na casa. E daí, à tarde, ela me deixava sair, eu terminava de limpar a casa, à tarde ela me deixava sair e eu ia fazer curso de datilografia. Porque eu era apaixonada por estudar, eu fui fazer curso de informática, DOS, aprendi DOS, gente, microcamp, assim, fui estudar, eu era louca do estudar, assim, queria muito estudar, assim. Aí eu consegui, graças a Deus, mas essa senhora que eu morava com ela teve câncer. E eu cuidei dela na cama, tudo, e depois ela faleceu. E quando ela faleceu, os filhos dela simplesmente viraram e falaram, Rosana, se vira. Tipo, não me deram nem R$10. Tipo, vai embora, se vira. Aí eu fui morar junto com a minha irmã, né? Minha irmã morava no fundo de uma casa, e daí eu fui morar nessa casa, nos fundos da casa, junto com ela. E morei lá por um tempo, depois minha irmã casou e eu continuei morando nos fundos da casa da minha irmã. Eu gostaria de agradecê-la aí pelo apoio que ela me deu, né? Porque eu realmente eu era bem desamparada emocionalmente falando. Depois de ter saído de casa, é claro que a Rosana não queria mais voltar para ali. A relação com o pai, como deve se imaginar, nunca foi fácil. E ela queria uma vida diferente para ela. Era um lugar que não tinha água, não tinha luz. Era um lugar onde, quando chovia, eu lembro que as vidraças eram todas quebradas, porque era um lugar que já tinha sido invadido antes do meu pai invadir. Então, a chuva caía assim nas vidraças e o meu desespero era que molhassem os meus livros, assim. Eu ficava muito desesperada que iam molhar os meus livros. E então, era uma situação paupérrima. O meu pai, um homem sempre muito agressivo também e tal, assim, então era uma condição de vida que eu não queria, né? Eu queria ter o mínimo, né? Que era ter um banho quente no final do dia e tudo, né? E tem a questão da miséria por pobreza. No meu caso, o meu pai não era miséria por pobreza, ele tinha dinheiro, sabe? Era uma opção. Ele escolheu, até hoje, ele é vivo. A gente se dá bem, tá? Recentemente fui na casa dele, levei meus filhos. Não existe rancor, não existe mágoa. Ai, pai, o que você fez? Não. O que ele fez o que ele achava que tinha que fazer, na ignorância dele, e tá tudo certo. Ela foi trabalhando com dificuldades, mas conseguia se manter na cidade. Até que a sua paixão pelo conhecimento a levou novamente para a sala de aula. Aí abri uma faculdade de jornalismo aqui em Itu. Faculdade Prudente Moraes, por muito tempo, assim, foi uma faculdade conceituada, tá? Apesar de ser de Itu, assim, não era uma faculdade fraca, não, era uma faculdade boa, uma faculdade conceituada, assim, e daí, quando abriu, eu falei, caramba, eu quero ser jornalista. Eu não queria ser jornalista, porque eu achava que jornalista tem que ser uma pessoa que fala bem, que é carismática, que é bonita. Eu não me via nada dessas qualidades, assim, autoestima zero, né? Mas eu queria, porque eu queria estar no meio de pessoas intelectuais. Eu queria estar no meio de pessoas que discutissem
poesia, filosofia, política. Eu queria esse contexto não intelectual, mas assim, sabe, de debate e tal, isso que me encantava. Se a escola já tinha sido um grande passo para Rosana, a universidade foi um divisor de águas para ela. E o mundo todo da Rosana mudou para sempre. Aí eu acho que eu tinha uns 30 anos, estava me formando na faculdade, aí eu comecei realmente a viver. Eu costumo falar que eu tenho um processo diferenciado, assim, porque eu acho que eu era velha quando eu era adolescente e fui ficando mais leve, mais jovem, conforme foi passar o tempo, né? Hoje as pessoas falam, você não parece 48 anos. E eu falo, às vezes eu não me sinto com 48 anos, porque eu tenho um filho de 8, uma filha de 6, então você tá naquela jovialidade de lidar com crianças o dia todo, de brincar e de ser uma pessoa feliz, né? Eu sou uma pessoa feliz, né? Realizada. Então, quando eu terminei a faculdade, para mim foi um divisor de águas, assim, sabe? Eu fui perder a virgindade com 27 anos, quando eu saí da faculdade. Porque eu vi o meu pai falando, você vai se ferrar, você vai se dar pro primeiro bandido que encontrar, você vai ficar grávida. Então, quando eu terminei a faculdade, eu falei, caramba, não é que agora eu podia ficar grávida, mas assim, eu tirei esse peso da cabeça, sabe? Pelo menos eu tô formada agora eu me formei, né? Na pior das hipóteses, claro, né? Tomando todos os cuidados, assim. Mas eu descansei um pouco ali, né? E daí minha vida começou aos 27 anos, posso dizer. Porque até então era só amargura, era só tristeza, era passar fome, era muito, muito pesado, assim. A Rosana, que antes só tinha olhos para os livros, encontrou um amor ainda maior. Eu acho, né? Do jeito que a Rosana é, não sei não se ela ama alguém mais do que os livros. Eu conheci meu marido e ele, numa época que eu tava com síndrome do pânico, tudo. E daí, depois de 3 meses, a gente foi morar junto. Quando eu casei com ele, eu falei, olha, eu tenho 37 anos, eu não vou te dar um filho. Se você quer ter um filho, case com outra, porque eu não quero um homem frustrado do meu lado. Ele falou, não, eu gosto de você, eu fico com você. Só que depois de 3 meses, eu achava que eu não poderia ter filhos pela minha idade, certo? Não tinha nenhum outro impeditivo. E a vida toda ter um filho era um problema pra mim, né? Porque meu pai tinha falado que eu ia ter filho, ia me ferrar. Mas lá, adolescente, né? Eu já era uma mulher agora. Mas, de qualquer forma, isso fica no subconsciente da gente, né? E daí eu casei, aí depois de 3 meses eu fiquei grávida. E eu era workaholic, eu trabalhava no jornal até de madrugada. Quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, caramba, não tenho tempo para ter um filho, cara. Eu vou ter que deixar isso, deixar aquilo, deixar de estudar, deixar de trabalhar. Meu Deus, nossa, como que eu vou? Não cabe ali. Eu olhei minha agenda e falei, caramba, que horário que eu vou cuidar dessa criança? O Gabriel tinha muitos problemas de saúde. Desde os 4 meses ele tinha infecção gravíssima de garganta. Chegou um dia que eu falei pro meu marido, não dá. Eu tenho 40 anos, Deus me deu o privilégio de ter um filho de forma natural, né? De forma natural. E as pessoas falavam que meu filho ia ter síndrome de Down, ia ter uma série de coisas pela minha idade e tal, e nasceu uma criança perfeita. E eu falei, não, eu vou parar tudo e vou cuidar desse meu filho. Nisso, Liz, que não é boba nem nada, falou, opa, eu quero uma mãe maravilhosa dessa pra mim. E Liz veio e chegou pra cerejinha do nosso bolo, chegou em janeiro de 2014. E muita alegria, muita saúde, uma filha maravilhosa. Imagine ficar grávida naturalmente aos 40 anos, ter uma filha aos 41, com saúde, tudo maravilhoso assim. Agora, sendo mãe de 2, a Rosana se viu novamente de frente a um obstáculo ainda enorme para as mulheres: conciliar a carreira e a maternidade. Mas você acha que ela ia desistir fácil da carreira que ela tanto lutou para conseguir? Nem a pau, né? Só que eu falei, caramba, eu não vou conseguir mais trabalhar. Agora eu sou uma mulher com 41 anos, com 2 filhos. Ninguém mais vai querer que eu trabalhe. Acabou minha vida profissional, né? Tudo que eu lutei para estudar, trabalhar, sei lá o que eu vou fazer. Mas trabalhar em redação, assim, não vou mais. Aí um rapaz aqui de Itu, ele estava lançando um jornal impresso. E ele me chamou, falou, não, preciso de alguém com seu know-how. Aí eu fui, só que daí a Liz ia pra creche, não comia. Me chamavam 10 horas da manhã, tem que vir sua filha. Aí, depois de Aí eu
saí também desse trabalho, porque não dava para conciliar com a minha filha. Aí fui chamada para trabalhar numa TV que tinha aqui em Itu, fiquei 3 meses também, e mais uma vez meus filhos doentes, um fica doente, um vomita, a creche liga, ou a mãe liga, falei, gente, não dá. Aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, olha, eu vou criar alguma coisa, porque dá dó perder todo esse know-how que eu tenho de quase 20 anos aí de profissão, vou criar alguma coisa para fazer aqui em casa. E ele criou. Meu marido é da área de TI, assim, tem muita facilidade. Ele mesmo fez o meu site, porque eu não tinha dinheiro para pagar para alguém fazer. Ele foi criando o site, tudo. Ele fez, só uma agência finalizou, assim, mas ele mesmo fez o site. E eu coloquei o site no ar, não tinha a mínima ideia. Aí eu não tinha ideia do que ia ser. Eu fiz um site, porque eu não queria ficar só em casa sem trabalhar, assim. Eu queria trabalhar, né? Mas eu não sabia direito o que ia ser. E depois eu fui trabalhando, acho que trabalhando com tanto amor, assim, com tanta vontade e principalmente, acho que com verdade. Acho que a gente tem que ser muito verdadeiro em tudo que a gente faz, sabe? Eu nunca escrevi uma matéria visando prejudicar alguém, ao contrário, eu sempre fiz matéria pensando, eu vou ajudar essas pessoas que não têm voz, como eu, que um dia morei lá na região rural e não tinha voz, não tinha ninguém olhando por mim. Então a pessoa me liga e fala, viu, tô aqui no hospital, tá acontecendo isso, essa negligência, eu tô aqui na minha casa, faz 10 dias que eu tô sem água, e tem um bebê, e tem uma mãe doente. Então assim, eu assim, pegava isso como assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. Se tem 2 coisas que a gente pode falar sobre a Rosana, é que ela é muito obstinada e que tudo que ela faz é de acordo com a sua verdade. Não adianta falar que não vai estudar, não adianta falar que não vai conseguir ser jornalista, nem que mães não têm espaço nem condição de trabalhar em um mercado de trabalho que exige tanto. A Rosana vai lá e derruba todas essas crenças que falaram pra ela. O site hoje é o maior site de notícias da cidade, se consolidou, assim, mas comercialmente ainda, né, tá sendo viabilizado, mas ainda não é tanto quanto deveria ser, né? Até porque eu cuido do site sozinha, cuido dos meus filhos, eu cuido da minha casa, né, e cuido dos meus gatos, são 4 por enquanto. A minha veterinária já falou que se passar de 4 eu tenho que procurar o psiquiatra. Então é isso, assim, já deu tempo e a gente continua na luta, assim. Eu acho engraçado quando surgiram esses conflitos políticos, né? Porque eu estava na contramão. Tem muito jornalista querendo puxar o saco do prefeito para ganhar um cargo, uma coisa, e eu na contramão. Eu ali, não tem problema com embate. Eu tenho embate com meu pai desde os 5 anos de idade. Vou ter medo de prefeito? Não vou, entendeu? Então eu sou fora da curva, continuo sendo um pontinho fora da curva até hoje. Mas tem que lutar muito para sustentar e conseguir ser fora da curva hoje em dia. A Rosana só se torna essa profissional porque desde novinha ela começou a bater o pé pelo direito de estudar e ter uma vida diferente daquela que era imposta para ela. Pensando nisso, a gente perguntou o que ela diria para aquela criança que sonhava em ir para a escola. Eu diria para ela que ela vai ter que ser o primeiro e grande amor da vida dela, ela mesma. Que esse amor que ela espera que as pessoas amem ela nunca vai vir. Nunca vai vir. Meu marido é maravilhoso, mas meu marido é uma pessoa ali que me complementa, mas ele cuida de mim, ele cuida dos nossos filhos, eu amo ele e sei que ele me ama, mas assim, eu acho que tinha uma falta de amor muito grande dentro de mim, que só a terapia me ajudou, sabe? Que acho que vem da raiz, assim, dos meus pais, que também não tiveram amor, não souberam dar amor para mim, então eu também perdoo eles, entendo perfeitamente, sabe? Eu acho que é isso, você tem que ser o seu amparo, sabe? E no meu caso, acreditar numa espiritualidade, eu não vou dar lição de moral para ninguém. O caminho é estudar. Não acho que o caminho é estudar. Hoje eu tenho meus filhos, eu já falei pro meu marido. Se minha filha um dia virar e falar, mãe, não vou fazer faculdade, eu quero ser manicure. Tudo bem, filha, vai ser feliz, sabe? Eu não quero ter essa retórica de que todo mundo precisa estudar. Eu precisava. Hoje é bonito falar essa história, é lindo falar essa história. Só que assim, eu vou falar uma coisa pra você, Lucas. Se na época tivessem me dado escolha,
Eu falava, não, eu quero ser como meus irmãos, eu quero ser como meu pai. Porque a ideia de não ser adequada ao ambiente que você tá, de não ter acolhimento, de ser aquela pessoa estranha, sabe? É muito difícil. Já são mais de 140 episódios desse podcast e tem algumas coisas que se repetem em algumas histórias. Tem algumas reflexões que se repetem. E uma delas é que é muito bom poder contar a história da Rosana. É muito bom poder contar hoje na perspectiva de alguém que conquistou esse espaço, né? Que conseguiu estudar, que conquistou tantos objetivos. Mas a gente sempre conta essas histórias com a esperança de que um dia a gente não precise mais contar, sabe? Com a esperança de que um dia ninguém precise bater tanto o pé, lutar tanto para conseguir coisas básicas como o estudo, como poder sonhar, decidir a sua carreira. Que a história da Rosana sirva de inspiração e que um dia a gente não precise mais contar histórias como essa. E como a gente citou a Malala lá em cima, né? Falando que um livro, uma caneta, um professor e uma criança podem mudar o mundo, eu acho que a gente adicionaria aqui também que um sonho, junto com tudo isso, podem mudar o mundo, e não só o seu mundo pessoal, mas o mundo de outras pessoas que estão à sua volta também. Rosana, muito obrigado por dividir sua história com a gente. A gente ficou muito, 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 muito feliz. É uma história de muita inspiração, principalmente para outras mulheres e outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e que, de repente, o sonho de estudar não se faz tão palpável, né? Não é tão palpável. Então, que a gente possa se inspirar na história da Rosana para seguir os nossos sonhos, seja ele de estudar ou de outras coisas que a gente pode sonhar também. E se você quiser enviar a sua história pra gente contar aqui, quem sabe essa história não é a história da próxima semana. É só entrar no nosso site, historiadeterapia.com, que lá você encontra o formulário para enviar a sua história e também tem outras coisas lá no site, não tem, Alê? Tem a coisa que a gente mais gosta no mundo. Histórias à beça. Histórias em vídeo, histórias em podcast. Tem o link para você comprar o nosso livro, para você acessar a nossa coluna da revista Cláudia. Enfim, a gente tá sempre encontrando novas formas de trazer histórias aqui para vocês. E se você ficou curioso e quisesse mandar uma mensagem para Rosana, você pode entrar nas nossas redes sociais, @História de Terapia. Você vai encontrar um post todo especial sobre essa história, sobre esse episódio do podcast. Ali você pode deixar o seu comentário também. Antes de ir embora, só queria agradecer imensamente a sua atenção e por topar também mergulhar na história da Rosana junto com a gente. Um beijo grande, cuidem-se bem e semana que vem a gente tá junto de novo. Tchau! O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luíde Mardomo e a edição é da Manu Quinalha. Eu sou Raquel Lopes e sou uma apoiadora do Terapia na Aurelo.